Quem está aqui no grupo? Estou de volta. Pronto, então vamos nessa. Show, show. Agora vai, agora vai. Então, eu vou explicar novamente, certo? Ao final da aula. Bom dia novamente. Então, vamos seguir aí. Certo? Sobre a aula que a gente não teve na quarta passada, ela vai ser postada. Tô atrasado aí com isso, mas eu vou pagar esse débito, certo? E foi sobre o diagrama espinha de peixe, detalhando mais a ideia do diagrama espinha de peixe. A ideia é que vocês possam compreender que é uma ferramenta que ajuda a resolver um problema, certo? É uma ferramenta corretiva, né? Assim como essa ferramenta que a gente vai começar hoje, que é o gráfico de Pareto. Então, lembra, as ferramentas elas têm duas finalidades. Finalidade preventiva, que ajuda a evitar uma situação desejável, ou pelo menos a minimizar, certo? E uma finalidade corretiva. A situação indesejável aconteceu, agora é interpretar, entender, né, para poder propor soluções, certo? E aí, nesse sentido, senhoritas e senhores, a gente fala do gráfico de Pareto, certo? E antes do gráfico em si, você não precisa nem se preocupar, meu irmão, gráfico de Pareto vai ter que calcular alguma coisa. Eu digo, não, você não vai precisar calcular nada, certo? O gráfico, ele é interpretativo, beleza? O gráfico, ele é interpretativo. De que forma? Você tem um gráfico, eu acredito que todo mundo, mesmo que faça muito tempo que você deva ter terminado, talvez, o ensino médio fundamental, ensino médio, na verdade, você deve lembrar que gráfico fazia e faz parte da lógica de estudo. Bom dia, Terezinha. Pronto, aí, galera chegando aí, show de bola. Então, essa é uma realidade, certo? Só que a gente, às vezes, tinha que fazer alguns cálculos para poder, né, construir o gráfico. Eu já vou dar um gráfico para você, certo? Por que um gráfico, né, tem a ver com ferramentas de planejamento? Porque é uma forma visual da gente poder entender um determinado problema. O gráfico de Pareto é uma ferramenta, senhoritas e porventura senhores que também estejam aqui, é uma ferramenta basicamente somente corretiva, certo? Somente uma ferramenta corretiva. Deixa eu dar uma procurada aqui no material para poder orientar também a minha conversa com vocês. Então vamos lá. É uma ferramenta corretiva, como eu tinha dito, porque o problema, a situação indesejável, que é aquela situação que você não quer que aconteça, eu planejei tudo e mesmo assim não deu. Aconteceu, e acontece. Como é que a gente vai ter um olhar? Então, o gráfico de Pareto é um gráfico que mostra um problema, certo? Por que eu estou enfatizando isso? Porque na nossa avaliação, o gráfico é uma ferramenta corretiva, Sandra, isso aí. Somente corretiva, tá? Porque tem ferramentas que elas vão ter as duas finalidades. Quais são as duas finalidades? Preventiva e corretiva. Né? Como eu estava dizendo, preventiva ajuda a evitar um problema, ou no mínimo minimizar, e corretiva, né, ajuda a entender e resolver o problema, certo? Essa ferramenta que a gente está conversando agora, gráfico de Pareto, ela só tem a finalidade corretiva. E aí tem muita gente que, Ricardo, mas por que um gráfico tem a ver com planejamento? É uma forma visual de entender um problema,
certo? Esse é o primeiro ponto aí, se você está estranhando falar de gráfico de Pareto relacionado a planejamento, certo? Você não vai precisar calcular nada para chegar a um gráfico. O gráfico ele já vai estar na nossa avaliação, está no material também para você pôr como é que eu posso entender. Então, é um gráfico que mostra um problema. Qualquer outro tipo de gráfico que não mostrar um problema não é gráfico de Pareto, tá? Preste atenção. Porque na avaliação, né, que tá, eu acredito que para vocês deve ser no final começar no final do mês, não sei ainda, vai estar alguns gráficos, alguns tipos de gráficos, na verdade. E aí você vai identificar, talvez a questão seja para você identificar qual não é um gráfico de Pareto, ou talvez seja uma questão para você identificar qual é um gráfico de Pareto. E aí, se você tiver dúvida, lembra, o gráfico de Pareto mostra um problema. Então, olha o título do gráfico para você poder entender. Por exemplo, se tiver um gráfico mostrando o aumento do número de acidentes no Ceará no ano de 2009, e aí fazer uma sequência dos meses de 2019, a gente tem um problema. Porque o aumento no número de acidentes no estado do Ceará no ano de 2019, né, quer dizer que alguma coisa aí está errada. Então, é um problema. Mas se tiver, por exemplo, consumo de refrigerante durante o período da quarentena, isso não é um problema. Então, o gráfico de Pareto, senhoritas e senhores, é essencialmente uma visualização de um problema, certo? Então, entende isso aí. O gráfico de Pareto mostra um problema. Qualquer tipo de gráfico que não mostrar um problema não é gráfico de Pareto, certo? Porque fica fácil de você entender, né, como a ferramenta de ajuda, né, percebendo também esse detalhe. Gráfico de Pareto é um gráfico que mostra um problema, certo? E ele faz o quê? Ele nos ajuda a analisar. Eu acredito que eu falei na aula passada, mas eu volto a repetir, né? Precisamos entender, desenvolver, na verdade, nossa capacidade crítica, né, para olhar uma determinada área. No caso, vocês escolheram direito, certo? O que eu parto do princípio que capacidade todo mundo tem, é natural do ser humano. Só que se a gente não evoluir, desenvolver essa capacidade, ela fica uma capacidade superficial, mal explorada, certo? Também, Sandra. Ajuda a visualizar e analisar um problema. Você pode até acrescentar aí. Visualizar e analisar um problema, certo? Então, tendo nós capacidade, se a gente não evolui e desenvolve essa capacidade, fica uma capacidade rasa, limitada. A partir do momento que eu entendo a palavra crítica e junto com capacidade, e aí nós temos capacidade crítica, qualquer situação, seja uma situação para criar alguma coisa ou uma situação para resolver um problema, a gente vai ter repertório. A gente vai ter repertório, certo? E a ideia de repertório é a ideia de que a gente tem informação suficiente para poder entender aquela realidade, né, e agir. O que acontece hoje, muitas vezes, e aí eu gosto de explicar o intuito da disciplina, porque não sei se tem gente, mas eu já ouvi assim, comentários, né, de alguns alunos dizendo assim, mas essa ferramenta não tem nada a ver com direito. Diretamente com direito, não tem. Realmente não tem. Mas se você parar para pensar, né, a partir do momento que eu entendo, vamos pegar só a ideia do slide 3, planejamento, o repertório que as ferramentas te possibilitam, né, de entender melhor, de analisar melhor, a gente está falando de análise, gente. Nem todo mundo que está resolvendo problema hoje na nossa sociedade, isso aí eu tenho plena certeza, diante do cenário, né, dos políticos de hoje, não tem repertório para entender o problema, muito menos para agir sobre o problema. E aí tem gente que já está agindo antes de entender o problema. Não tem sentido. Então, o gráfico de Pareto, né, e aí pegando o comentário da Sandra, visualizar nos ajuda a visualizar e analisar o problema. Certo?
De que forma? Aí eu destaquei no material, você vai poder ver lá, ou se já viu, não sei, mas está no material 4 pontos aí que fazem com que a gente possa entender como essa análise ela pode nos ajudar, certo? Então, o primeiro ponto é priorizando as causas de maior impacto. Né? Lembra, né? No gráfico de Pareto, que eu vou colocar essa aula também no canal da turma, eu destaquei que, pela lógica do diagrama espelho-peixe, a gente pega um problema por vez, pega suas causas e apresenta soluções. Coloca as causas em algumas categorias e propõe soluções. O gráfico de Pareto, a ideia é um pouco parecida. Um pouco. A gente pega um problema, a gente vai identificar as causas, só que o diferencial do gráfico de Pareto em relação ao espinho de peixe, salve Wilson, é que o gráfico de Pareto ele nos ajuda a entender qual é a causa, quais as causas que estão gerando maior impacto para o meu problema. Certo? Vou colocar um exemplo aqui para você poder entender o que é que eu estou falando. Eu citei, né, coloquei uma situação hipotética, na verdade, de que tínhamos um problema, certo? E que de fato é um problema. Não sei se está aumentando ou não o número de acidentes de trânsito aqui no estado de Ceará. Mas é um problema. Vamos colocar simplesmente acidentes de carro no ano de 2019. É um problema. E aí eu vou destacar 4 causas para esse nosso problema aí, certo? Não tem no primeiro, segundo, terceiro, quarto, certo? É só para a gente poder entender. Isso aí, Sandra. Isso aí. O gráfico, né? O próprio nome já está dizendo, vai ser um gráfico, certo? Onde você vai ter lá barras verticais, certo? Não são barras horizontais, são barras verticais. E as barras verticais, essas barras verticais, elas representam se a causa é uma causa pequenininha ou uma causa grande. Deixa eu terminar o exemplo aqui que tu vai talvez entender melhor. Eu vou destacar 4 causas que podem gerar, né, acidentes de trânsito, certo? Uma delas, né, vou colocar aí, estradas mal sinalizadas, certo? Estradas mal sinalizadas, motoristas imprudentes, motoristas que dirigem, né, sob o efeito do álcool e falta de sinalização ou sinalização inadequada. A gente tem aí 4 causas, certo? 4 causas que geram acidentes de trânsito. Se a gente vai pegar um gráfico, a ideia do gráfico, a gente tem as barras verticais. Quanto maior a barra for, mais você vai ter a certeza de que é um indicativo que aquela causa ela tem maior poder, maior influência para gerar um problema. Se a gente se estamos tratando de acidentes de trânsito, vou colocar aí, aumento no número de acidentes de trânsito, a gente percebe e deve perceber que pelo gráfico, né, vai ter alguma causa ali que vai ter maior impacto. Então, o gráfico é visual. Você vê o problema, primeiramente identifica se é gráfico de Pareto. Sendo gráfico de Pareto, agora você vai identificar qual causa tem mais impacto no teu problema. Para mim, eu acredito que imprudência dessas 4 causas aqui que eu destaquei, imprudência dos motoristas e estradas mal sinalizadas ou rodovias geram mais o problema, impacto mais o problema. Não quer dizer que motoristas sob efeito do álcool não tem impacto, não quer dizer que falta de sinalização não tem impacto sim. Mas quando a gente pega o problema, aumento do número de acidentes de trânsito, e a gente pega essas 4 causas que eu destaquei para você, fica fácil entender. Né? Talvez não aqui porque eu não tenho suporte visual. Mas quando você vê o gráfico no material, depois pega e dá uma olhadinha, você vai perceber que tem algumas colunas
né, que são as causas, a representação gráfica do quanto aquela causa está impactando no meu problema. Tem causas que têm uma coluna bem pequenininha, tem causas que têm uma coluna grande. Essas causas com uma coluna grande são as causas que estão impactando mais o meu problema. Então, para poder propor uma solução ou soluções para o meu problema, eu não vou agir sobre todas as causas ao mesmo tempo. Certo? Nesse exemplo questão aí do aumento do número de acidentes, eu vou agir na causa que está gerando mais impacto. O que para mim seria estradas com má estado de conservação ou em péssimo estado de conservação e a imprudência dos motoristas. Então, eu agiria primeiro nessas duas causas, conseguiria resolver boa parte do meu problema, depois focaria nas outras causas. Entende? Então, o gráfico de Pareto ele nos ajuda a priorizar as causas de maior impacto. Um problema, a gente tem algumas causas, só que nem todas as causas geram da mesma forma o meu problema. E aí eu preciso identificar, opa, qual é o que tem mais peso aí? Né? A gente poder pegar aí, sei lá, um problema talvez na área de vocês. Isso, Sandra. Tinha nem percebido. Aumento no número, ou falta no número de juízes, por exemplo. Falta de número de juízes, né, para decidir fazer os julgamentos aí. Certo? Quais seriam as causas? A gente tem, sei lá, no mínimo duas causas. Falta de número de juízes para julgamento, né, ou nas varas. Se a gente for pegar das causas existentes, sempre vai ter uma que vai se sobressair. Aquela ali não, aquela ali ela é mais impactante no meu problema. Então, ao invés de agir sobre todas as causas ao mesmo tempo, o gráfico diz: ei menino, ei menina, calma, olha o problema, vê todas as causas desse problema. Quando tu achar todas as causas para este problema, tu vai ver que vai ter causa que vai ter uma coluna maior, que ela vai ter um impacto maior. Então tu vai agir primeiramente sobre aquilo ali, que tem maior impacto. Certo? Se tu tem um vazamento, por exemplo, em casa, uma outra forma da gente poder entender. Né? Uma coisa que eu estou vendo aqui. Eu estou tendo um vazamento pequenininho na pia da cozinha. Certo? Vazamento pequeno na pia da cozinha. E eu estou com a porta, né? Um apartamento é alugado, então eu não posso chamar necessariamente uma outra pessoa para poder resolver nesse período agora de pandemia. A gente está lidando do jeito que dá. Então eu estou com um vazamento na pia da cozinha e a porta do quarto do meu filho ela não está encaixando direito. Isso é ruim, especialmente quando ele está dormindo, a gente precisa sair do quarto dele e tem que fazer barulho toda vez. Então, eu preciso entender que dos problemas que eu tenho, eu vou ter que priorizar alguma coisa. O apartamento está com dificuldades estruturais. Onde eu agiria primeiro? Eu agiria primeiro na pia da cozinha, porque ela é usada com mais frequência. Então, a pia da cozinha ela tem maior impacto para que o ambiente do apartamento ele seja um ambiente tranquilo, um ambiente saudável. Certo? Então, você entender essa lógica aí de que um problema tem várias causas, só que nem toda causa tem o mesmo impacto sobre o problema. Pelo gráfico, a gente consegue visualizar quanto maior a barrinha vertical, maior o impacto da causa no problema. Certo? Então, o primeiro ponto aí, o ponto A, é que o gráfico de Pareto nos ajuda a analisar, a priorizar as causas de maior impacto. Beleza? Ponto B, nos ajuda a dividir um grande problema em um grande número de problemas menores. Certo? Na verdade, esses problemas menores seriam as nossas causas, mas que a gente pode também entender como pequenos problemas. E a gente poderia agir de uma forma mais direcionada a partir do momento que nós temos entendimento, senhoritas e senhores. Certo? Ponto C, otimizar a tomada de decisão.
né? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou de planejamento, essa lógica serve para qualquer conceito que vocês venham estudar. Toda a definição, muitas vezes, ela pode ser melhorada a partir do momento que a gente pega palavras-chave para organizar a nossa ideia sobre aquele conceito. Então, quando eu falei de planejamento, eu falei que algumas palavras-chave aí nos ajudam a entender a ideia de planejamento, na teoria e na prática. Então, planejamento envolve organização, planejamento envolve tomada de decisão, planejamento envolve processo, né? Processo não na perspectiva jurídica, mas na perspectiva de que processo é um conjunto de tarefas relacionadas, e muitas vezes é um processo de tomada de decisão, né? É um conjunto de tarefas que vai me levar, que vai me conduzir para tomar uma decisão. Planejamento envolve futuro, mas não no sentido de querer adivinhar, mas de querer visualizar um futuro. Certo? E é isso aí. Então, uma das palavras-chave, uma expressão-chave aí de planejamento é a tomada de decisão, e o gráfico de Pareto te ajuda a tomar, né, a otimizar, a melhorar a sua tomada de decisão. Todo mundo precisa e vai tomar decisões ao longo da vida. Isso é um fato, e um fato inevitável. Sandra, de maior impacto, o gráfico deixa visível o problema de maior impacto. Na verdade, a causa de maior impacto. Porque existe, às vezes, uma confusão. O problema é algo genérico, é algo grande, é amplo. As causas são específicas. E as causas, elas impactam, elas geram o meu problema. Certo? Às vezes o planejamento não acontece, mas não acontece, às vezes, não é nem por falta de um planejamento detalhado, mas às vezes por variáveis que a gente não controla. Por exemplo, ninguém aqui, né, eu tiro começando por mim, ninguém aqui esperava concluir o semestre à distância, da forma como a gente está trabalhando. Então, é uma variável externa. Né? Tá tendo um vírus que a gente não conhece, que a sociedade não conhece, não tem preparo, especialmente a sociedade brasileira, e aí a gente precisou, né, acatar as determinações aí governamentais, pelo menos a nível estadual, de ficar em casa. A gente não planejava ficar tendo aula dessa forma, mas essa é a nossa realidade. Então, muita gente planejou em 2020 e esse planejamento sofreu alterações por variáveis que a gente não pôde controlar. Então, independente se vai ter variáveis que vai influenciar muito o seu planejamento ou não, a gente deve buscar ao máximo otimizar a tomada de decisão, ou seja, ao tomar decisões, como eu posso tomar decisões melhores? Certo? Como eu posso tomar decisões melhores? Isso vai acontecer com vocês, inevitavelmente. Né? Qual a interpretação da lei que eu vou fazer agora? Como é que eu vou propor uma solução para esse caso baseado em que lei, em que artigo? Né? Então, eu preciso entender, ter referências, por isso que eu tinha falado de repertório. O repertório é quando você estuda, quando você entende, quando você tem conhecimento suficiente para olhar para uma determinada situação e dizer, opa, eu sei como é que eu vou resolver. Porque eu tenho informação por trás. É que nem o pano de fundo do teu computador. Um pouco disso aí, certo? O pano de fundo do computador, ele é o visual do computador. Só que ele não tem impacto necessariamente na parte operacional. O conhecimento, né, é o contrário. Não tem impacto no seu visual, mas ele tem impacto no seu desenvolvimento, tá? Na aplicabilidade, né, daquilo que você se propõe a fazer. Então, é inevitável. O gráfico de Pareto te ajuda a ter decisões melhores. E a quantidade de gente fora de empresa, dentro de empresa, vida pessoal, que não busca otimizar a sua tomada de decisão, não é brincadeira. Não é brincadeira.
Eu acredito que um exemplo muito grande de como as pessoas podem ter boas decisões e mais decisões é o que a gente está enfrentando agora com esse coronavírus. Certo? Porque existe um entendimento que é mundial, de que não é uma gripe, é algo sério, né? Especialmente as pessoas que perderam, e eu e minha esposa, nós já soubemos de pessoas próximas de nós que já perderam pessoas por conta desse vírus, e tem gente que está tomando boas decisões, né? Gente que eu falo, né? O cidadão, o dono de empresa, o político, em qualquer esfera que ele esteja, e tem gente que está tomando atitudes ruins, né? E muitas delas atitudes estúpidas. Então, assim, precisamos otimizar nosso processo de tomada de decisão, certo? Como é que a gente precisa, como é que a gente vai tomar decisão sem informação necessária, sem entender aquilo que a gente está vivendo. Então, o gráfico de Pareto é isso aí. É olhar para um problema, olhar para as causas, né, identificar quais causas impactam mais no meu problema e, na hora de decidir, ser um processo consciente. Ser um processo que, antes dele acontecer, né, ele tem base em informação, em dados, e não em achismos. Né? Um advogado, um juiz, que ele acha, rapaz, eu acho que essa decisão, o certo é essa. O que é que você acha? Você está baseado em quê? Está fundamentado em qual artigo para poder decidir isso dessa forma? Ah, eu acho. Não, eu acho não é resposta. Não só no direito, mas em qualquer área. Na medicina, então ela vai fazer uma cirurgia. Tu está com anestesia parcial. Aí tu ouve o médico dizer que, né, eu acho que eu tenho que fazer o corte aqui. Ele tem que ter certeza. O acho ali pode levar a uma complicação na cirurgia, talvez até a morte. Então, assim, não dá para a gente trabalhar com achismos. Então, por isso que nosso processo de tomada de decisão tem que ser um processo consciente, né? Tendo como referências aí informações e as ferramentas como o gráfico de Pareto. Beleza? Ponto D aí, né, para a gente finalizar essa parte aí do como um gráfico de Pareto nos permite analisar uma determinada situação. Então, entre todas as causas de um problema, algumas poucas são as grandes responsáveis por aquele meu problema. Certo? E isso aí está intimamente ligado, senhoritas e senhores, com o princípio de Pareto. Eu não sei se vocês ouviram esse princípio de Pareto, ou princípio 80-20, ou lei 20-80. Tem algumas variações aí, mas a ideia é para dizer que uma grande parte, uma pequena parte de alguma coisa, né, controla ou detém o impacto numa grande quantidade de alguma coisa, né? Para ficar melhor de entender. O Pareto, ao colocar essa lei aí, ele diz o seguinte: dois exemplos para a gente poder entender. 80, cadê, de acordo com esta lei, 80% das decorrências, das consequências decorrem de 20% das causas. Por exemplo, 80% da riqueza, né, eu posso dizer a nível de Brasil, a nível de mundo, 80% da riqueza do mundo, em média, né, está nas mãos de apenas 20% da população. Olha a proporção. E é isso, essa interpretação que o gráfico nos dá. Uma pequena parcela da população controla ou tem boa parte da riqueza do mundo, né? Do dinheiro, digamos assim, dos bens. Então, se 20% da população tem 80% da riqueza, os 80% da população tem bem pouco, quase nada. Entende? Outros exemplos para você poder entender esse princípio 80-20 aí. 20% dos clientes são responsáveis por mais de 80% dos lucros de uma determinada empresa. Isso é em média, tá? Claro que pode variar, tá bom? Para você não pensar, isso é uma coisa fixa. Não. Em média, 20% dos clientes, né, é responsável por 80% dos lucros da empresa.
Isso nos diz o seguinte: eu tenho que atender bem aquele cliente, porque senão eu vou ter prejuízo. Porque eu tenho uma grande quantidade de clientes que compra pouco, muito pouco, e não tem um impacto direto no meu problema. E tem cliente que está lá, opa, todo dia, ou quando compra, né, algo em grande quantidade, e isso repercute mais. Um terceiro exemplo aí para você poder entender melhor essa ideia do princípio 80-20 ou lei de Pareto. Mais de 80% das descobertas do mundo científico resultam de 20% dos cientistas. Talvez nesse momento, não, porque nesse momento está todo mundo interessado numa coisa só, que é minimizar inicialmente os impactos do coronavírus e depois, ou em paralelo, encontrar a cura. Então está todo mundo. Claro que tem países que têm uma estrutura, né, de pesquisa, né, porque se dá valor à pesquisa muito melhor que a do Brasil. Mas o brasileiro também, né, com a dificuldade, parece que a dificuldade é um motor, é um estímulo para a criatividade e para, consequentemente, achar as descobertas. Mas, em média, ou em situações também normais, uma pequena parcela dos cientistas do mundo é responsável pelas grandes descobertas. Por isso a ideia do princípio 80-20. 80% das descobertas, em média, são frutos, resultado, né, de 20% dos cientistas, apenas 20%. E geralmente são cientistas que têm uma estrutura, né, maior, que têm investimentos maiores, onde os governantes entendem o valor da ciência para a gente melhorar nosso padrão de vida. Certo? Então, um pouco disso aí que eu quis complementar, porque, obviamente, isso também vai ser objeto de prova, né? Lei de Pareto, o princípio 80-20. Beleza? Tendo dúvida, não segura essa dúvida, por favor, que a gente já está aí caminhando, né, para o semestre acabar, certo? E aí não só na minha disciplina, mas em qualquer outra disciplina que vocês venham a ter, tira a dúvida, esclarece para terminar esse semestre, apesar, né, de não termos a aula presencial, mas é terminar na tranquilidade. Beleza? E aí, senhoritas e senhores, a lógica seria apresentar para vocês o... Sandra, tem muito pouco, na verdade. Até tem investimento, mas é muito pouco. A ciência ela não é levada a sério para a gente compreender. É como se eu acho que até o Papa Francisco, não sei se foi o Francisco, não sei se foi o João Paulo, que disse, eu não lembro direito, que a ciência ela precisa não ser inimiga da religião, mas estar em parceria com a religião. Então, o que está nos salvando hoje é o entendimento de que a ciência está fazendo suas pesquisas, descobriu algumas coisas e tudo mais. Coisas, a princípio, paliativas, mas que a gente gradativamente está avançando nessa ideia aí. O slide tem 2 gráficos para que você possa entender melhor o que eu estou falando, porque talvez você tenha entendido, né, a minha conversa, mas se tiver difícil, quando você pegar o material, você vai ver que tem 2 gráficos de Pareto, que o título mostra problemas. Então, o primeiro gráfico mostra dificuldades de atingir uma meta. Então, você vai perceber que no título do gráfico, a maneira de se expressar, de escrever, né, o título, dá a entender se é problema ou não. Vendas no mês de maio. Não é um problema. Certo? Dificuldades para atingir uma meta. Custos com retrabalho, que é o título do segundo gráfico. Retrabalho é você não parou para fazer direito naquele momento, ou fez com muita pressa e ter que fazer de novo. Então, o segundo gráfico é custos com retrabalho. Os 2 gráficos tratam de problemas. Então, é gráfico de Pareto. São gráficos de Pareto. Certo? E aí, o que você vai fazer depois aí que terminar esse momento nosso, certo? Senhoritas e senhores, identificar as causas que têm mais impacto. Olhando o gráfico, você vai entender que tem as barrinhas lá. Quanto maior a barra vertical, maior a causa
impacta no meu problema. Geralmente tem algumas, né? O primeiro gráfico ele tem 3, 6, 8 causas. Das 8 causas, 3 a barrinha é grande. Às vezes é muito diferente, né, a causa que tem um grande impacto da causa que tem um pequeno impacto. Entende? Então, terminar aqui a aula, dá uma olhadinha no material só para você internalizar a ideia de como funciona o gráfico de Pareto. De como funciona o gráfico de Pareto. Certo? Que é dentro daquela lógica de que quanto maior a barra vertical, quer dizer que a causa gera mais impacto, e aí eu vou focar nela para propor uma solução. Até porque o gráfico ele é interpretativo. Ele nos dá um problema, né, nos dá como cada causa está impactando no meu problema. Agora, senhoritas e senhores, a iniciativa para propor uma solução é sua. É sua. Porque eu já afirmei e vou afirmar de novo, né, o mercado de trabalho, né, tem em demasia, em excesso, pessoas que simplesmente apontam o problema. Gente para tirar a bunda da cadeira, né, para agir e dizer, beleza, o problema é esse, como é que a gente pode propor uma solução? Aí, esse outro tipo de pessoa, a gente não tem tanto em excesso. Né? A gente deveria ter acesso a esse segundo grupo, o grupo que vê o problema e propõe uma solução. Porque o primeiro grupo, que é o grupo da galera que só vê o problema, é fácil demais, né? Então, quando eu falei do desenvolvimento da capacidade crítica, da gente ter repertório, é que a partir do momento que eu tenho entendimento sobre algumas coisas, mesmo que aparentemente você entenda, rapaz, isso aí não tem nada a ver com direito, não vai me servir. Você vai ter em algum momento que entender o problema, analisar o problema, né, analisar as causas que têm maior impacto, talvez isso te dê uma maneira de agir, né, melhor. E tem gente que, infelizmente, não percebe isso. Não percebe a ideia e a prática, né, daquilo que a gente está conversando. Porque a ideia é tudo muito lindo. Né? É tudo muito lindo. Há planejamento, processo de tomada de decisão, a gente visualiza o futuro, simula o futuro que a gente quer, né? Envolve a organização. A ideia é massa. Mas bora para a prática. Como é que a gente está se organizando, a gente como sociedade brasileira, né? Nesse contexto todinho? Né? Parece que o comércio abriu ontem, ou foi segunda-feira, e uma notícia que eu vi foi que a galera estava, né, virada aí, enchendo os shoppings, batendo perna no centro. Né? Uma das notícias que eu vi foi que a Casa Pio estava lotada de gente, parecia que o pessoal não tinha sapato, não tinha chinelo, não tinha nada. Não sei se vocês lembram, mas teve uma mulher que na live do Camilo, ela disse que estava com a sandália quebrada e queria ir na Casa Pio. A Casa Pio mandou sandália para ela, né? E aí eu acredito que também por isso muitas pessoas foram na Casa Pio para comprar sandália, seja lá o que for, né? Todo mundo com máscara, mas com aglomeração. Então não tem sentido. Isso não tem sentido, certo? A gente ainda, o problema não foi resolvido, senhoritas e senhores, certo? Conversei com minha mãe, respeitando, claro, sua opinião política, seu entendimento daquilo que você acha que é ou que não é, o coronavírus, mas eu tenho para mim que não é uma gripezinha, é algo de fato sério. E aí, conversando com a minha mãe, domingo agora, né, estou tendo esse hábito todo final de semana ligar para ela. Ela disse que meu pai, né, essa semana que passou, foi a partir dessa semana passada que ele começou a acreditar que o coronavírus era sério. Pelo simples fato de uma pessoa conhecida dele, né, uma ex-colega de trabalho, o pai dela está na UTI e não pode receber visita. E ele estranhou, como não pode receber visita? Então, ele começou a acreditar porque viu alguém próximo sofrendo por conta disso. Então, assim, não é só ver o problema. De fato, o problema não foi resolvido. Está tendo flexibilizações para ver como é que o povo se comporta, mas o povo não entende que o problema não foi resolvido. Não há cura para isso. Há paliativos, né,
e ajudam a administrar a situação em alguns pontos, mas em outros, se a gente não tiver sensibilidade, sensatez, não vai dar certo. Deixa eu ver aqui, quanto maior a barra vertical, é a causa de mais impacto. Isso aí. Vou focar nela. Isso aí, Sandra. É pensar como propor uma estratégia para solucionar o contexto. Isso aí. Quanto maior a barra vertical, mais a causa tem impacto no meu problema. E aí eu vou focar primeiro nessas causas que onde a barra vertical é maior, e depois eu vou focar nas barras verticais pequenininhas, porque resolvendo as maiores, eu resolvo boa parte do meu problema. Não, com certeza, Terezinha. Associar teoria e prática é fundamental. Teoria e prática. Então, muito daquilo que a gente está conversando hoje, eu acredito que você já deva ter percebido isso, é teoria. Teoria, certo? Mas a partir do momento que eu coloco um estudo de caso para você poder resolver, né, você começa, opa, como é que eu posso funcionar? E aí vem a ideia de, beleza, eu entendo, tenho um entendimento teórico, tenho um entendimento prático, eu começo a potencializar a minha capacidade crítica, de analisar, de questionar. É um problema hoje, as pessoas não questionam. E quando questionam, são pessoas que vão questionar de uma maneira agressiva. Não tem para quê, por que agressividade? O ideal é questionar no sentido positivo. Né? Tem uma ideia de Paulo Freire, eu tenho alguns livros de Paulo Freire aqui em casa, que ele diz mais ou menos assim, um dos livros, não é a resposta necessariamente que importa, mas a pergunta, fazendo pequenas adaptações. Então, se a gente faz pergunta para entender a situação, a gente vai conseguir reunir informações para entender aquilo que a gente está disposto ali a enfrentar. Seja algo para criar, seja algo para poder resolver. Né? Porque criar talvez seja também um problema, mas não nos preocupa tanto quanto um problema de fato. Né? Deixa eu ver aqui. Beleza? Então vamos seguir. Então um pouco sobre o gráfico de Pareto. É isso aí, certo? Estava faltando só a ideia do gráfico em si, mas eu sugiro que você possa conferir no material, dar uma olhadinha aí para ver como é que funciona o gráfico. Aqui eu só consigo mostrar, visualizar, não consigo visualizar, né, mostrar para você, na verdade, o gráfico, mas a explicação de como ele funciona, eu procurei dar o máximo de clareza para que você possa, de fato, entender isso aí, certo? E eu vou começar, senhoritas e senhores, mas somente começar com a nossa próxima ferramenta, que é o plano de ação, também conhecida como 5W2H, certo? Ferramenta 5W2H. E por que essa ferramenta aí ela é chamada de 5W2H? Porque, senhoritas e senhores, são no total 7 perguntas em inglês, certo? Que começam por W. Na verdade, são 5W2H. Então, são 7 iniciais aí em inglês, 5 delas que começam por W, 2 delas que começam por H, certo? Eu vou passar um pouco de vergonha aqui com o meu inglês do verbo to be. Então, se você tem um inglês, né, nível avançado aí de qualquer instituição, show de bola, meu inglês, por falta de tempo, também é inglês do verbo to be. Então, tu releva, ri da minha cara um pouquinho se tu achar necessário, mas não é no inglês que eu vou focar, obviamente. Tem lá no material, né, eu coloquei um quadrinho onde você pode visualizar, né, as perguntas em inglês, a tradução e um pouco de como você pode entender o que essa pergunta, dentro do plano de ação ou da ferramenta 5W2H, como é que ela te ajuda a enxergar uma situação, por exemplo. Então, pensa comigo. Essa é uma ferramenta que a gente vai ver, mas eu já vou apresentar agora para você, que ela é tanto preventiva quanto corretiva. Certo? Ela nos ajuda a prevenir uma determinada situação que a gente não quer
enfrentar, e ela também nos ajuda a corrigir. Só que diferente por exemplo, da análise SWOT, ou análise fofa, como queira chamar, essa ferramenta 5W2H ela tem mais variáveis para a gente poder entender um determinado contexto. Então, a gente precisa olhar para a situação e ver, beleza, eu tenho essa ferramenta, será que essa ferramenta cabe, né, para a gente poder usar ela aqui? Às vezes sim, às vezes não. Vai depender da sua interpretação, certo? A análise fofa, ela tem uma perspectiva de fazer uma análise interna e uma análise externa, tanto de uma pessoa quanto de uma empresa. Mas ela de certa forma, ela tem certas limitações, dependendo do contexto que a gente vai enfrentar, do que a gente vai ter que lidar. E aí tem essa outra ferramenta, chamada 5W2H, que ela tem, ela envolve outras ferramentas não, outras variáveis dentro do nosso planejamento. E aí entenda que vai depender de contexto para contexto. Certo? Eu olho para o contexto A. Opa, entender o contexto A, você às vezes já vai fazer uma conexão direta com a ferramenta ou com a lógica da ferramenta. Porque tem gente que às vezes, não preciso usar ferramenta, botar no papel, mas entender a lógica por trás da ferramenta. Se você, pelo menos, entender a lógica por trás da ferramenta, você vai entender, você vai ter uma perspectiva prática muito mais ágil do que aquela pessoa que não entendeu a ferramenta, aí vai demorar para entender a situação, o contexto, e, consequentemente, propor uma solução. Certo? Pois é, Sandra, as aulas, né, do ensino, né, especialmente ensino, como é que eu posso dizer, fundamental, o inglês era inglês de verbo to be, certo? Eu sempre digo isso quando chego na parte, porque sempre tem um aluno que fresca, né, com o professor, não tem problema com isso não, pode frescar, não tem problema não, certo? Meu inglês é inglês de verbo to be, mas o importante, além de frescar com a cara do professor, é entender as perguntas no português, certo? Mas para a aula de hoje, para esse momento aí, a gente já está chegando aí no horário legal, né, já para poder finalizar, eu vou apenas apresentar o contexto dela, certo? Para você poder entender um pouquinho melhor, certo? Então, a ferramenta 5W2H foi criada por profissionais da indústria automobilística do Japão. O que é que isso tem a ver aí, desrespeito com a realidade de hoje, certo? Mesmo que você não goste de história, não tenha gostado de história do ensino médio, do ensino fundamental, você deve lembrar que na Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente para o Japão, Alemanha e principalmente Japão, foi muito complicado. Muito complicado. Pelo simples fato de que a guerra foi essencialmente na Europa, então vários países da Europa foram destruídos, então suas indústrias foram destruídas, as estradas de conexão para ir e voltar de algum lugar em pontes foram danificadas ou destruídas. E no caso do Japão, você deve lembrar da história de Hiroshima e Nagasaki, né, como uma forma de finalizar a guerra. Os Estados Unidos lançaram as bombas em Hiroshima, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, e já, de fato, deu o golpe aí, digamos assim, um golpe final no Japão, para que o Japão tivesse que se render na Segunda Guerra Mundial. E aí foi uma situação extremamente complicada. Tem documentários na Netflix sobre isso, já assisti 2, um que fala exclusivamente sobre os impactos das bombas atômicas, e é algo assim realmente assustador, né? De pensar como foi na época. O documentário não é real, mas ele simula qual seria o efeito de uma bomba atômica. E o outro que mostra, o título é a Segunda Guerra Mundial em Cores. São 10 momentos decisivos da Segunda Guerra Mundial.
E é legal a título de conhecimento. Mas voltando para a história, pós Segunda Guerra Mundial, o Japão estava destruído, senhoritas e senhores. Muito, né? Se a gente comparar, por exemplo, com a Inglaterra, né, que faz parte aí, talvez, da rede de conexão com a Europa, mas a Inglaterra ou o Reino Unido, né, melhor dizendo, né, Reino Unido, isso aí, se não me engano, foi uma constituição depois, a Inglaterra é uma ilha. Então estava um pouco à parte, aí, apesar da proximidade com o continente da Europa, é uma ilha. Então estava um pouquinho à parte aí do foco da guerra. E se comparado com os Estados Unidos, pronto. Os Estados Unidos, né, estruturalmente, quase não sofreu, ou praticamente não sofreu avarias. Então, assim, o Japão estava, de fato, acabado. E aí, pós-Segunda Guerra Mundial, qual foi a lógica? Como é que a gente pode competir ou voltar a ter competitividade com o mercado externo? Né? Especialmente com países que nada sofreram ou que pouco sofreram com a Segunda Guerra. E aí o Japão, pouco a pouco, a galera do Japão, pouco a pouco, foi desenvolvendo metodologias, e uma delas foi essa ferramenta 5W2H, por isso que a origem está na indústria automobilística do Japão, porque a indústria automobilística foi uma das que, já a partir da década de 70, já proporcionou assim, um alto padrão. Então, a Segunda Guerra Mundial foi de 39 a 45, se não me engano. Bom dia, Regina. E a galera precisava, nesse pós-guerra aí, se reerguer. Depois de 45, já a partir dos anos 70, o Japão já estava, né, com um nível de excelência da sua indústria lá em cima. Isso também se deve a essa forma de pensar, né, qualidade e também planejamento. Né? Então, senhoritas e senhores, mostra com certeza essa superação. Porque em meio ao caos que estava após a Segunda Guerra Mundial, eles, vamos ter calma, vamos pensar como é que a gente pode fazer melhor. Né? A frase do Mário Sérgio Cortella, que eu não sei se foi, eu acho que foi da Turma de Direito da Noite, né? Que é uma frase que particularmente eu gosto muito, que é assim, faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor. Então, a lógica que eles tinham era essa: fazer o melhor na condição que tem, enquanto não se tinha condições melhores de fazer o melhor ainda. Então, eles começaram, pouco a pouco, a desenvolver lógicas de raciocínio, lógicas de ação, que pudessem, de fato, realmente melhorar de forma mais acelerada, né, aquela situação complicada do pós-guerra, certo? Então, é um pouco disso aí. E aí, depois a gente vai falar de outra ferramenta dentro desse contexto, que é o ciclo PDCA, que vai ser a última ferramenta que a gente vai ver para provar. Porque ainda depois do ciclo PDCA tem mais duas ferramentas, mas elas são a título de complementar a ideia do que a gente está falando sobre planejamento. Certo? Alguma dúvida, pergunta, questionamento? Manda aí no chat. A ferramenta 5W2H, ou simplesmente o 5W2H, é, na verdade, uma checklist. Então, se você já foi ao supermercado, eu acredito que você já deve ter ido, nem que seja um mercadinho de bairro, para comprar qualquer coisa que seja, talvez, preste atenção, você já deve ter levado um papelzinho, ou até no seu celular, uma lista daquilo que você precisava comprar. Porque se você ir, dependendo da memória, né, até pelo fato de você ver outras coisas, você pode esquecer. Então, quando você faz uma checklist, quando você vai para o supermercado, quando você precisa comprar alguma coisa no supermercado, particularmente agora, eu estou comprando as coisas via aplicativo, para não esquecer, eu faço já uma listinha prévia. Então, quando eu entro no aplicativo para poder fazer a compra, já está lá, todos os itens. Então, quando eu falo na checklist, é justamente isso.
Então, não, Regina, estou explicando aqui a ferramenta chamada 5W2H, certo? Que envolve também uma outra ferramenta de auxílio chamada checklist, que é uma relação daquilo que a gente precisa comprar, né? Se a gente for usar a lógica, né, do mercantil. Mas se você começa, por exemplo, a semana, segunda-feira, está trabalhando, o que é que você pode fazer? Quais são as tarefas que você vai fazer ao longo do dia, ao longo da semana? Então, é uma forma de organizar também, certo? Seja na ida ao mercantil, né, onde você lá já deixa organizado tudo aquilo que você vai comprar, até para depois, eita, esqueci. Aí você vai ter que voltar para comprar. Não dá. Né? Especialmente se você vai lá, sei lá, em vez de você ir no varejista, né, como São Luís, Guará, você vai no atacadista, né, como o Açaí, por exemplo, fazer grandes compras. Então, lá fazer grandes compras, né, você não pode esquecer, tem que já ir com a relação. Geralmente eu já levo uma relação, né, uma checklist daquilo que tudo que eu preciso. Então, a ferramenta 5W2H ela funciona justamente com essa ideia, para que você possa entender todas as variáveis que são importantes para aquele contexto, certo? Pronto, Regina, essa é a ideia. Essa distância aí, sair do Maracanã para Fortaleza, ou de Maracanã para Fortaleza, né, se for trabalho para resolver alguma coisa, precisa ter uma checklist aí. Né? Aí eu vou passar primeiro tal canto, vou resolver primeiro isso, em questão de organização, para você poder entender quais são as variáveis dentro daquele dia que podem interferir positivamente e negativamente. Então, quando eu já determino, eu preciso fazer isso, pronto. Aí eu consigo visualizar e não fico, eita, querendo lembrar, porque, gente, diante do contexto que a gente está hoje, no século XXI, dependendo da memória, não é um negócio muito legal, não. Não estou dizendo que você tem problema de memória, não estou dizendo que eu estou dizendo basicamente que hoje existe e há, de fato, excesso de informação. Excesso de informação. Certo? Tendo excesso de informação, eu preciso, né, fazer com que a minha organização, a minha maneira de agir, seja uma maneira de agir organizada, para que eu não me sabote. Eu não seja a pessoa que vai gerar problemas. Porque muitas vezes a pessoa que gera problemas não está fora da gente. Somos nós mesmos, senhoritas e senhores. Isso aí, Bárbara. Com organização, tudo tende a fluir. Tudo tende a fluir com muito mais facilidade. Então, quando eu entendo essa lógica, né, eu vejo que não, a ferramenta 5W2H, como ela é uma checklist das atividades específicas que eu preciso realizar, eu vou ver quais são as variáveis que vão interferir nesse contexto, para que eu já possa ter uma ideia dessas variáveis e não ser pego ou pega de surpresa. Certo? Então, essa ferramenta ela dá clareza a partir dessa ideia da checklist e também ela te proporciona uma maior eficiência, certo? E aí eu gostaria de fazer uma breve explicação sobre a palavra eficiência. Eficiência se parece muito com eficácia, certo? A forma como aprendi na faculdade foi um trocadilho aí, não entendi, até hoje não entendo bem, porque, sabe, não deixa claro, não vou nem explicar a forma como aprendi, mas a forma depois que eu buscando estudar um pouquinho mais a essência das palavras, fica melhor. A palavra eficiência, ela quer dizer uso inteligente dos recursos. Então, quando a gente trabalha com eficiência, nós estamos utilizando os nossos recursos com inteligência. E quais recursos são esses? Quais recursos são esses? Pode ser o tempo, pode ser dinheiro, pode ser matéria-prima, pode ser o uso de pessoas naquele momento. Então, a ferramenta 5W2H, ela te permite que, além da clareza, que você possa trabalhar com eficiência, usando com inteligência o recurso que você tem.
Uma coisa que eu aprendi na faculdade de administração, que é a minha primeira graduação, é que eu preciso trabalhar com aquilo que eu tenho. Ah, mas eu não queria isso. Mas não tem. Faz o quê? Então, o recurso que eu tinha não era necessariamente o recurso que eu gostaria de ter para poder fazer determinada ação. Mas eu precisava agir com o recurso que eu tinha. Então, eu meio que comecei a internalizar essa ideia, né, de eficiência também. Usar com inteligência, né, o recurso que eu tinha. Uma pessoa que usa com inteligência o recurso que tem, por exemplo, né, o salário que ganha no início do mês, ela consegue passar o mês todo. Ai, cara, mas é muito pouco. Tem mãe de família, né, que sustenta às vezes a casa sozinha, às vezes ela é sozinha, às vezes tem filho, né, muitos filhos, na verdade, 2, 3 filhos, e sustenta a casa com um salário que para muita gente é um salário inviável. E aí, como é que a gente faz esse comparativo? Se para você aquele salário é pouco, para outras pessoas aquele salário, claro, um aperto, economizando ali, tendo privação acolá, mas tem gente que consegue. Isso aí, Sandra. Essa frase aí pode ser até a frase do dia, viu? Essa frase aí do Mário Sérgio Cortella, viu? Então, internaliza e entende essa ideia de eficiência. Porque tem gente que sobrevive com muito menos do que a gente sobrevive hoje, né? Claro, tem muitas privações. Né? Esse caso do salário é um deles, né? É de que tem gente que ganha muito menos do que algumas pessoas e consegue sobreviver e viver, às vezes, também, né, com esse dinheiro. Certo? Então, essa é um pouco da ideia da ferramenta 5W2H, certo? Eu não vou me prolongar mais na explicação dela. Essencialmente, a gente só começa ela. Né? Próxima quarta-feira vai dar certo também, como está dando certo agora. Você está aqui de forma valente, guerreira, me assistindo, né, nesta quarta-feira abençoada, dia 10 de junho. Né, sexta-feira é dia dos namorados, então para quem vai ter namorado, né, ficante, noivo, casado, então aproveite o dia dos namorados. Mas falando sério agora, como nem todo mundo talvez estava aqui no início da aula deu um probleminha aqui no meu áudio, mas aí eu parei a transmissão, fiz uma nova transmissão, deu certo. Gente, vai ter um trabalho, eu vou passar para a Bárbara, na verdade eu vou colocar no grupo, mas eu vou passar também para a Bárbara, para que ela possa estar ciente também disso. Né? Ela também está no grupo, mas também vou mandar para ela. Esse trabalho vai valer ponto extra para a V2, tá bom? Vai ser um trabalho a partir da ferramenta chamada Mapa Mental. Não é essas ferramentas que a gente está conversando, certo? Mapa Mental. Eu fiz o mapa mental, se eu não me engano, mandei, na verdade, quando a gente estava perto da AV1. Então, perto da AV1, mandei o mapa mental do slide 1 e 2. E o que é o mapa mental? Certo? O mapa mental é uma maneira de também se estudar e se estudar com mais inteligência. Porque tem gente, às vezes, que vai estudar e faz um resumo da disciplina. Tudo bem. Mas é uma maneira linear, uma maneira tradicional. E que já existem estudos que comprovam, eu citei isso no início da aula, que depois de 4 dias, se a gente apenas lê um conteúdo, quando a gente viu pela primeira vez, depois de 4 dias, a taxa de retenção daquele conteúdo é de 10%. É muito pouco. Então, seja para você conseguir reter melhor, seja para você, dentro das disciplinas que você estuda, ter mais organização, se a gente enfatizar um pouco mais de organização na ferramenta 5W2H, então o mapa mental é uma maneira inteligente de você aprender, e aprender com qualidade. Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Eu vou detalhar isso também por escrito, colocando lá no grupo, passando também para a Bárbara, qualquer dúvida que tiver. Vocês vão fazer um mapa mental de qualquer disciplina que não seja minha. Tá bom? Sei lá, português jurídico, se tiver, eu acho que parece que tem uma de filosofia, introdução ao direito, não sei. Certo? Então vocês vão precisar fazer aí um mapa mental de outra disciplina. E eu vou passar algumas instruções
Você pode fazer isso numa folha, você pode fazer isso utilizando o PowerPoint ou utilizando alguns aplicativos, porque tem alguns aplicativos que dá para você fazer mapa mental, certo? Eu sugiro que vocês possam fazer colorido, certo? Porque o colorido ele nos ajuda visualmente a diferenciar os pontos. E o tema central, muitas vezes, é o tema é o nome da disciplina. Sei lá, você vai fazer um mapa mental da disciplina português jurídico. Então, coloca no centro, geralmente eu pego a ideia de uma folha A4, só que em vez de em pé, bota ela deitada. No centro, coloca o nome da disciplina, e aí você sai fazendo as conexões. E aí eu vou deixar 2 vídeos, vou mandar 2 vídeos para que você possa dar uma olhadinha como é que faz. Então vai ter lá as pessoas dizendo, faz de tal forma, faz assim, faz assado, certo? Aí tem a ideia de fazer colorido, de pegar temas gerais, temas intermediários, conceitos específicos, para construir um mapa mental, certo? Esse mapa mental ele vai valer até 1,5 ponto, certo? E aí, quando eu mandar as instruções, você vai poder ter uma ideia, né, de onde vai mandar. Você vai mandar para o meu e-mail, vou deixar lá meu e-mail, e vai ter um prazozinho também aí, tá bom? Então, essa é a V2 aí, eu acredito que vai ser mais tranquila, certo? Também por conta desse pontinho extra aí. Então, a ideia, senhoritas e senhores, é isso, né? Para que a gente possa, professor, nós professores, possamos contribuir, né, com o seu estudo, né, o seu entendimento da disciplina. Tá bom? Então, senhoritas e senhores, no mais é isso. É aguardar, eu acredito que se não mudar hoje as instruções para o trabalho, eu mando amanhã, mas que você possa ter essa consciência aí desse trabalho. E é isso, certo? No mais, gratidão pela sua atenção, gratidão pela sua participação. Espero que você esteja bem, né? E se não estiver, que você vai estar bem, né? Se cuida por pessoas que você ama e também por pessoas que você nem conhece, certo? Paz e bem, boa quarta-feira, né? Eu acredito que vocês devem ter aula do Bruno, boa aula ainda, e até próxima quarta-feira. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? Bom dia, senhores e senhores. É nóis. Tamo junto. Ahá. Estamos liberados. Estamos liberados. Valeu, Sandra. Obrigado. Obrigado pela participação aí. E é isso. Tá mais, galera? Uou! Gratidão, Bárbara, gratidão.